íntegro em sua geração e andava com Deus, andava com Elohim. O caráter de Noa é amplamente desnudado pelo Eterno, pelo fato de dizer que ele era íntegro e que ele era justo. E isso o destacava dentro de uma geração de pessoas que eram injustas e que tinham total ausência de integridade. Por que esses dois aspectos do caráter de Noa são destacados? Para mostrar, pastora, que o que ele se realçou era o problema de toda a geração que estava ao redor dele. Então era um tempo de homens injustos e sem integridade. Ora, mesmo Noa tendo sido um homem considerado justo e íntegro, a Torá vai dizer que ele morreu como um homem insuficiente, e ele não é espelho, e ele não é testemunho para que nenhum de nós sigamos ao longo das nossas vidas, nem que nós levemos isso a uma continuidade, porque Noa não tem uma continuidade pela forma como ele termina os seus dias com Adonai. Leonardo, mas ele teve filhos. Sim. Mas nós vamos ver que a obra que ele constrói dentro de um patamar onde ele falha no momento decisivo desta obra. Mas, em meio a tamanha falta de integridade e tamanha injustiça que imperava, isso já era suficiente para colocá-lo como um homem destacado na sua geração. É como se nós estivéssemos diante de uma situação, Ulisses, que eu estou dentro de uma UTI no hospital com 40 leitos. Eu tenho 39 pacientes entubados, pastora Sandra, com drogas para manter o coração funcionando. E um não está entubado e não está usando drogas, mas ele está dentro da UTI. Ele está numa situação grave, mas ela é menos grave do que os 39. Então ele se destaca parecendo ser o que está em melhores condições. Mas nós devemos enxergar Noé como um homem que estava em condições menos piores do que a geração dele. Nós vamos entender isso daqui. Porque se nós olharmos dentro de um contexto, por que o homem que foi responsável por sobreviver a um dilúvio e repovoar a terra, pastora, não foi feito com ele a aliança de vida que precisa vir algumas gerações depois o pai Abraão para fazê-lo? Não seria óbvio, pastora, que se em meio a toda uma geração corrupta sobra um homem justo, que a aliança de vida e de formação de um povo e de uma semente, Ulisses, fosse com esse homem que sobreviveu? Era o mais óbvio. Mas não. Porque o nome Noa, nós vamos ver aqui na frente, ele significa conforto, sim. Significa consolo, sim. Mas dentro de um contexto de paliatividade. É um paliativo. Se por aquela geração eu tiver conforto, Ulisses, de forma paliativa me atende a situação. Não é expectativa divina para um homem que forma descendências e forma uma aliança com o Criador. Noa tem uma aliança que ela é rebaixada ao nível dos animais com a sua preservação. Porque quando ali o arco se forma no céu e a aliança de que não destruiria mais por meio das águas os seres vivos, não só a humanidade, os seres vivos, ele faz uma aliança com o homem e com os animais ao mesmo tempo. O homem não recebe um destaque de sobrevivência na aliança. Mas o pai Abraão, na paraxá do sábado que vem, Lech Lechá, vocês estão todos convidados a vir estudar aqui conosco, o Eterno vai dizer assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra por suas gerações. Então, quando ergue-se Abraão, pastora, o foco de Noa praticamente desaparece de cima dele. E é por isso que Noa não é usado e nem equiparado a uma condição de homem, pastora, gerador de gerações. Ele é um sobrevivente que paliativou-se o seu tempo. Eu falo isso com um pouquinho de propriedade porque eu lido com isso regularmente na minha atividade profissional. Jéssica está aqui, enfermeira, deve lidar com crianças que são paliativizadas, não é isso? Em hospital infantil. Cadê Ramon? Ah, está aqui. Oi, seja bem-vindo. Um visitante ilustre. Eu falo isso porque eu o amo muito, ele sabe disso. Bom ver você. Mas, quando você
faz uma medida paliativa por alguém, pastora, você tem uma expectativa de um prolongamento, mas sem esperanças e sem uma plena certeza de uma subsistência. Você só não abrevia a vida. E aí a medicina está cheia de recursos para isso. Gastrostomia, colostomia, derivações ventrículo-peritoneais, intubações prolongadas por traqueostomia. E ali, pastora, reside apenas um corpo e a pessoa não tem mais um vínculo com o espaço e o meio com qual ela vive, por mais que às vezes a mente ainda esteja ali, mas ela fica totalmente anulada na sua forma de viver. Se nós olharmos para esse aspecto, nós vamos ver que Noa não é um espelho apropriado para isso. Mas nós precisamos entender, porque o Eterno foi muito claro e muito específico conosco, quando ele fala uma palavra, e eu vou voltar, Ulisses, no seu estudo sábado passado, porque quando você virou e falou assim, eu anotei palavra por palavra do que o Eterno publicamente testemunhou no nosso meio, eu tinha recebido da minha mãe a mesma coisa. Ela teve o cuidado de pegar, digitar aquilo tudo, mandou para mim, para a Maíne, para a Lorena, para que as palavras de Adonai não saíssem da nossa cabeça. E nós vamos voltar naquilo lá. Porque ali reside a resposta do porquê que Noa foi paliativizado e ele não perdurou, Ulisses. Esse está o grande ponto. Por conta de uma palavra que o Eterno deu, no dia 12 de outubro de 2023, foi público, está na internet da casa, na transmissão da casa do Shacharit daquele dia, o Eterno disse assim, é nesse tempo, no dia que aconteceu, no sábado seguinte que aconteceu o problema lá em Israel, é nesse tempo que nós precisamos nos calar. Essa foi a palavra que Adonai deu à casa. Porque o Eterno tem datas para a paz e datas para a guerra. Prestem atenção nas datas, porque elas vão apontar para um tempo necessário para julgar os corações, para julgar todo aquele que hostiliza e despreza Adonai. E nós vamos ver que ao longo do estudo, pastora, nós vamos dissecar praticamente frase por frase do que ele falou dentro da Parashá Noa, porque ele já estava nos dizendo qual era o problema iminente que fez ele permitir um movimento público, porque Israel, quando acontece qualquer coisa em Israel, o mundo para observar Israel, então ele está chamando a atenção do mundo para uma questão que reside não na guerra. Aí está o grande problema. Mas ele diz, porque elas vão apontar para um tempo necessário de julgar os corações. Ele está avisando a humanidade que a guerra em Israel é um sinal público, notório, em todas as línguas, em todos os 4 cantos da terra chegando, ele está informando que ele chama a atenção por meio de uma guerra, porque aquela guerra física, ela simboliza uma guerra interior que o homem está sendo convidado a travar nos dias de hoje. Notem a sutileza que ele dá ao anunciar a existência de datas para uma guerra, quando nos dias atuais vivenciamos 2 guerras de impacto em andamento. Pouco se fala hoje da guerra da Rússia e da Ucrânia, já dura 2 anos, e a guerra, quando veio sobre Israel, tomou o espaço de tudo. Mas a sutileza em questão se revela no ponto alto do entendimento desses 2 fatos. Caso cometamos o erro de prender nossa atenção às guerras em curso e esqueçamos que elas são um sinal de algo mais grave que transcorre em silêncio, podemos cair na mesma sentença aplicada aos homens no tempo de Noé. Notem que o texto que conecta as porções Bereshit da semana passada com Noa desta semana, ele vai tocar nesse ponto. Abre o Gênesis capítulo 6, do verso 5 ao 8, por favor. Mas observe um detalhe muito sutil em tudo isso que vai ser falado. Se você tiver dificuldade de compreender a Torá, ele está dando um sinal público que onde você estiver, você vai acompanhar televisão, internet, telefone. Qual é o assunto que desde o início desta guerra que Israel empreende contra o Hamas por causa de um atentado terrorista do Hamas contra Israel,
que passa-se os dias e o assunto permanece o mesmo. Só tem um assunto que continua sendo ventilado dia após dia e que não sofre atualização com o passar dos dias. Como que o país mais vigiado, mais guardado, mais protegido sobre a face da terra, não pensem que é os Estados Unidos, Israel é considerado o país mais guardado, mais vigiado e mais protegido da face da terra. Como que sofreu uma invasão tão grosseira debaixo das suas barbas? Como? A pergunta é, como que houve uma invasão num território tão guardado, tão vigiado? Notem que Adonai fala que esse é o ponto físico, mas ele vai trazer isso para o âmbito do coração do homem para tratar. Olha o que o texto vai dizer aqui. Gênesis 6:5. Viu o Eterno que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Eterno de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Eterno: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Porém Noé achou graça diante do Eterno. Essa é a tradução habitual que a gente está usando aqui em massa. Mas olhem outras duas traduções, que coisa interessante. Elohim viu a maldade do homem que aumentava sobre a terra. Todo o impulso, guarda essa palavra, de todos os seus mais íntimos pensamentos era puramente para o mal o dia inteiro. Elohim consolou-se de ter feito o homem sobre a terra. Presta atenção, olha o nome Noar, consolo, surgindo aqui. Elohim decidiu em seu coração trazer sofrimento ao homem. Disse Elohim: eu apagarei da face da terra a humanidade que criei, homem, gado, animais selvagens, pássaros do céu, pois eu lamento tê-los criado. Mas Noar encontrou favor aos olhos de Elohim. Agora eu vou ler numa outra tradução do texto. Adonai vê que se multiplica o mal do terroso sobre a terra. O terroso é Adão, o homem que veio da terra. Todo o instinto, guarda o impulso e guarda o nome instinto, dos pensamentos do seu coração é interruptamente mal. Adonai lamenta haver feito o terroso sobre a terra. Os pensamentos do seu coração interruptamente maus são considerados pelos estudiosos da Torá que cada batida do coração, Ulisses, emana um sentimento mau da parte do homem daquela geração. Ele se aflige no coração. Adonai diz: apagarei das faces do terreno o terroso que criei, do terroso até a fera, até o réptil, até o volátil dos céus. Sim, eu lamentei tê-los feito. Mas Noar encontrou graça aos olhos de Adonai. O lamento vem acompanhado de uma lágrima, de um sofrimento. E daí vem a necessidade de que a lágrima purifique a face da terra. O dilúvio que cai sobre os céus pode e deve ser visto como o sofrimento de Adonai por ver o desvio da sua criação, e o pranto de Adonai pelo desvio inunda, mata todos e purifica, porque ele lamentou o que fez. Interessante que a reprovação a respeito do homem dessa geração de Noé faz Adonai decretar a morte dele e de todos os seres viventes sobre a face da terra. Ou seja, a penalidade torna-se abrangente e contempla até os seres irracionais daquela geração. Mas nós precisamos nos perguntar por quê? O texto diz que morreram os humanos, os animais e toda a sorte de seres viventes sobre a face da terra. Isso inclui toda a vegetação, todo o terreno que havia ali brotado da terra, ele morre. A humanidade daquele tempo abdicou de características peculiares ao humano, tais como a razão e a inteligência, princípios básicos que separam e dissociam o comportamento de um homem para um animal irracional.
e aceitou ser conduzido por um aspecto primitivo que era comum a eles. O homem abdica de preceitos outorgados na criação, como a inteligência, como a razão, como o pensamento. Ele se rebaixa ao comportamento animalesco e com isso ele contamina a terra. Só que, quando nós olharmos esse aspecto, não olhe os animais e a terra, pastora, como inocentes por causa do pecado do homem, porque existia reciprocidade entre o ser vivo e o humano, porque o homem vem da terra, então existe uma conexão permanente entre eles. O homem nomeou os animais, o homem dominou sobre os animais, mas ele se torna irracional de tal maneira a se comportar de uma forma que não se dissociava o comportamento de um animal que tinha seus impulsos e seus instintos, porque quando o animal de qualquer espécie, ele deseja, pastora, copular, ele procura uma fêmea fértil e ele copula. Ele não pensa para isso, ele age segundo um instinto. Esse era o homem daquele tempo. Quando um animal deseja se alimentar de outro e matar um animal para comer, ele não pensa, ele mata para sobreviver. Esse era o homem do tempo de Noé. Essa violência motivada por impulso que caracteriza a geração de Noé, no hebraico é yetzer. É uma palavra que significa algo que foi emoldurado, uma pintura que você fez, que você botou num quadro. Pode ser, pastor, o fruto da imaginação humana. Pode ser uma intenção ou um propósito. Em resumo, yetzer, instinto, impulso, é tudo aquilo que é fabricado pelo homem, tanto no concreto quanto no subjetivo. Ulisses, se você construir um carro com as suas mãos, você fez um yetzer, você fez uma obra, você moldurou, você deu forma a algo que partiu de dentro de você e você tornou aquilo algo físico. Mas se você imaginar o carro antes mesmo de construí-lo, você também gerou, imaginou e formou algo, mesmo que aquilo não tome forma para ser identificado. Exatamente. O profeta Jeremias, no capítulo 18, eu vou ler aqui para a gente poder administrar melhor o tempo. No verso 1 ao 4 diz assim: a palavra do Eterno que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua yatsar, a sua obra. Ele estava formando algo do barro, sobre as rodas. Como o yatsar, o vaso, que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro yatsar, segundo bem lhe pareceu. Então o oleiro estava com a sua cabeça desejando dar forma ao barro, e aquele barro se formaria num jarro, em algo útil para que o humano usasse. Mas o barro, ele é formado na mente do homem, para que depois ganhe a forma física de um vaso. O que o profeta Jeremias está trazendo aqui à nossa consciência é que ele precisou ir fisicamente à casa do oleiro para entender qual era o pecado de Israel naquele tempo. Ele identifica de uma forma simples: o que o meu povo imagina, o meu povo constrói. O que eu desejo, eu formo. O propósito do texto de Jeremias 18 é uma obra física, é um vaso a partir do barro. Mas abra o Deuteronômio capítulo 31, esse eu quero que vocês abram, do verso 20 ao 21, porque vocês vão ver o texto usando a mesma raiz hebraica, dizendo de um propósito, pastor, que não toma forma. Moisés, entregando um povo para penetrar na terra, anunciando que este povo que ele formou vai pecar contra o Criador quando tomar posse na terra, ele diz as seguintes palavras do Deuteronômio 31, verso 20. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel,
a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançados muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os Yetzer, os desígnios que hoje estão formulando. Ele já conhecia o pensamento que residia no interior de cada hebreu que cruzaria a terra. E ele sabia, Ulisses, que aquele pensamento em algum momento daria forma a algo abominável diante de Adonai. Mas ali o vaso físico não tinha sido construído, mas no interior do homem já havia um processo de desenvolvimento daquilo que viria a ser uma abominação. Ele se antecipa ao homem antes mesmo dele concluir o pecado, mas o pecado já em andamento no interior do homem, processando, pastor, um desejo de dar forma e de fazer algo. Essa era a geração de Noé. Olha o texto de Isaías, capítulo 26, versículo 1 ao 5, o que é que vai dizer? Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Olha que interessante. Isso não fala, pastor, é exatamente do momento que nós estamos vendo, por testemunho de Israel, viver. Temos uma cidade forte. Nosso país é muito bem vigiado. Isaías 26, versículo 1. Temos uma cidade forte. Elohim lhe põe a salvação por muros e baluartes. É a glória de uma cidade impenetrável, que é cantada por Isaías. Abri vós as portas, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Eterno, conservarás em perfeita paz aquele cujo Yetzer, o propósito, o instinto, a intenção é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Eterno perpetuamente, porque o Eterno Elohim é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, os exaltados, a cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até o pó. Enquanto a estrutura física está alinhada a uma confiança inabalável no interior do homem, ela é impenetrável. Se penetrou fisicamente numa fortaleza totalmente protegida, é porque no interior da fortaleza houve quebra de adesão. Confiou-se no físico e abandonou as questões espirituais que sustentam este mundo físico, esse pilar de vida que nós conhecemos. Então podemos concluir que o mal, pastora, da geração de Noé, ela se situa no pensamento e no ato que o humano produz, não em uma fatalidade metafísica que os ultrapassaria. Não foi uma fatalidade a invasão do Hamas em Israel. Não foi. Como não foi uma fatalidade o dilúvio sobre a face da terra. O dilúvio foi um produto de pensamentos e intenções más diante dos olhos daquele que formou todas as coisas. O dilúvio é uma consequência da conduta criminosa do humano daquele tempo, considerado um ato de hostilidade e rebeldia contra o Criador. Voltando no que ele falou, ele diz assim: prestem atenção nas datas, porque elas vão apontar um tempo necessário para julgar os corações, para julgar todo aquele que hostiliza e despreza Adonai, para achar Noa dentro daquilo que ele nos ensinou no dia 12/10. Este produto, nascido no interior do humano, ele extravasa a barreira metafísica. Ou seja, aquilo que eu no meu íntimo desejo se materializa de alguma forma e se concretiza por meio de ações no plano físico da existência humana.
visto como uma hostilidade do humano contra a própria criação. Assim, podemos entender que toda a terra foi contaminada por esta violência sem precedente, sendo necessária a destruição de todo ser vivente para julgar a questão. Note que a postura tomada pelo humano é absorvida pela terra e pelos seres viventes, por haver uma solidariedade entre elas, que conecta a criação. Se um viver, o outro viverá. Se um morrer, o outro morrerá. Então aqui os próprios comentaristas da Torá alegam que o mundo se tornou mais hostil do que a previsão da criação. As feras foram mais hostis. Os pássaros foram mais hostis. Houve um desequilíbrio na harmonia natural que regia a terra. Incorrigível a não ser pela destruição em massa e um recomeço por meio de Noé e dos casais de animais que foram preservados dentro da arca, a arca do dilúvio. Abre o Gênesis capítulo 6 para a gente ouvir a denúncia do Criador a respeito disso. Lá na paraxá dessa semana, ele vai usar repetidamente a palavra violência para descrever a intenção do coração do homem que se materializou numa forma de vida hostil para com tudo o que estava ao seu redor. Isso quer dizer que o homem não fez uso de um recurso mínimo que lhe foi outorgado, que é a inteligência, a razão, para ter o mínimo controle, pastora, para manter uma vida social estável. Porque você pode estar no seu interior odiando alguém, desejando o seu mal, mas você pode não expressar isso, e aí é uma questão sua com o seu Criador. Mas aquela geração não conseguiu conter isso dentro de si, e era como se houvesse uma necessidade de sobrevivência por praticar aquilo para se sentir vivo. Eu preciso expressar o meu interior. É aí que a vigilância do homem foi por água abaixo, e ali foi decretada a sentença. Só que o problema é que nós estamos vivendo dias muito semelhantes a esse. E olha o que o texto da Torá vai dizer. A terra estava corrompida à vista de Elohim e cheia de Hamas. A palavra violência no hebraico, Hamas. Viu Elohim a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Elohim a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de Hamas dos homens. Quem era o produtor da violência? O homem. Qual era o nome da obra de artífice que o homem criou dentro de si e deu forma? Hamas, violência. E eis que os farei perecer juntamente com a terra. O texto, numa outra tradução, ele vai dizer de uma forma muito mais criacionista a visão de Deus a respeito do momento. Olha como ele descreve. Nós lemos que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Olha como uma outra tradução vai colaborar com essa nossa compreensão. E a terra desmorona diante de Elohim. É como se o Criador de fora estivesse vendo tudo aquilo que ele criou, pastora, fisicamente desmoronando, desfalecendo. E ela acumula de violência. Elohim vê a terra assim, desmoronada. Como um muro, pastora, que você criou e de repente ele desmoronou, desabou. Pois toda a carne havia destruído o seu caminho sobre a terra. A carne destruiu o seu próprio caminho sobre a terra. Elohim diz a Noar: o tempo de toda a carne é chegado diante de mim, porque a terra está plena de Hamas por causa deles mesmos. Eis aqui, destruo-os com a terra. Indo na mesma linha, a outra tradução do texto vai ser mais franco ainda com essa questão.
O mundo era corrupto diante de Elohim. Estava cheio de crime. Elohim viu o mundo e ele estava corrompido. Toda a carne, humana e animal, tinha pervertido seu caminho na terra. Não tinha recurso. Nem a natureza, pastora, conseguiu frear a violência. Ele disse a Noa: o fim de toda a carne veio a mim. O mundo está repleto com os roubos por causa deles. Eu, portanto, os destruirei com toda a terra. O que o Eterno disse no dia 12 foi o seguinte: prestem atenção nas datas, porque elas vão apontar para um tempo necessário para julgar os corações, para julgar todo aquele que hostiliza e despreza Adonai. E ele continua: os tempos são difíceis, muito difíceis, porque muitos serão lançados por terra na sepultura. Pastor, a cadência com a Parashá Noa, com o que ele fala, é algo sobrenatural. Você vai lendo a Parashá e vai lendo o que ele falou, é uma continuidade numa linguagem atual para nós entendermos de forma ampla dentro da Torá o problema de hoje, que é o mesmo de lá de trás. Ou seja, o ser humano não evoluiu em nada. Seria um erro crasso nós não entendermos que há uma relação íntima entre as palavras de Adonai nesse tempo bíblico e o tempo chamado hoje. Para tal, precisamos aceitar o fato que antes da violência humana se materializar e se cumprir, ela é gerada no interior do coração, local em que o profeta Isaías, no capítulo 26, diz ser sondado pelo Criador. Dessa forma, Adonai nos adverte que sejamos vigilantes a esse respeito e observemos a sutileza na qual podemos errar e assim desmoronar na presença dele, tal qual foi o mundo na geração de Noé. Ele está avisando que o mundo está prestes a desmoronar, se não erguerem-se justos sobre a face da terra para sustentar este mundo que nós conhecemos. Mas não um justo e íntegro como Noa, que era, no seu tempo, uma exceção que tornava-se evidente, Ulisses, mas um justo como homens que nós vamos falar à frente, que deram suas vidas para que gerações após gerações houvesse sustento na vida sobre a terra. Eu acho que esse microfone aquele texto que Yeshua, no capítulo 5 de Mateus, perfeito, no versículo 20, ele vai dizer para nós: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ele estava se referindo ao período de Noa, que a nossa justiça tem que ser mais elevada e não se ater apenas à justiça escrita, ela precisa ser maior. Um caso muito semelhante ao de Noa, mas que eu não vou entrar no detalhe agora, guardadas as devidas proporções, é o caso de Ló em Sodoma e Gomorra, que se destacava como o justo Ló, que a própria Bíblia diz que era o justo Ló, em meio a uma geração que foi corrompida como Sodoma e Gomorra e precisou ser dizimada. O sustento do mundo não virá por meio de justos como Noa e como Ló. Não vai. Mas o que me chama muita atenção, pastora, é que quando o Eterno fala para nós observarmos e tomarmos como um alerta a nossa vigilância, houve um movimento coletivo da casa numa preocupação e numa angústia com a questão física. Isso é um fato. As portas da sinagoga vão continuar abertas. Nós vamos colocar segurança armada de manhã, de tarde e de noite para proteger a casa. Retirem as bandeiras da casa para não associar ela com Israel e não nos tornarmos alvo de alguma coisa. Eu não vou frequentar a congregação enquanto ela estiver exposta da forma como ela está. E lá do seu apartamento cobrar que os daqui que estão trabalhando expostos cumpram o papel de segurança para que eu possa vir com toda segurança. E Adonai vê uma oscilação daqueles que dizem servi-lo de todo o coração, com todo o ser
e com toda intensidade. Mas ele havia dito no dia 12: os tempos são difíceis, muito difíceis, porque muitos serão lançados por terra na sepultura. Essa é a pista que eu vos dou. Policie você mesmo. Ele já tinha avisado: policie você mesmo. Guarda o teu coração. Olha onde é que foi a baixa. Olha onde que desmoronou o que foi construído. Ele está falando de uma preocupação de âmbito físico. Policie-se você mesmo, guarda o seu coração, para você buscar Adonai e não se vender e ser contra ele. Se vender a quê? A insegurança física. Modera suas palavras. Modera suas atitudes e consinta que Adonai habite em você inteiramente e não pela metade. Ele não aceita nada pela metade. Ele quer habitar o templo inteiramente no seu interior. Acenda-se à presença dele e diga sim a Adonai. Aonde foi a falta de vigilância e guarda que tornou-se pública mundialmente em Israel, para que chegasse aos 4 cantos a informação de que a humanidade está baixando guardas no seu interior? A invasão física da terra de Israel, mas que mostrou que, a começar pelos regentes de Israel, a guarda estava abaixada. Então, pastor, ele sinaliza, por meio de Israel, que o problema da humanidade nos dias atuais, que vai fazer desmoronar uma geração inteira, é que a confiança, ela está posta no último lugar que ela deveria estar, que é no âmbito físico, quando deveria haver no interior de cada um uma confiança plena da incapacidade do homem fisicamente invadir aquilo que Adonai sustenta do seu trono de onde ele está. É uma denúncia mundial. Ele usa Israel para nos dar um aviso, não é só a nós não, que eu digo, a todos. Levante os muros, reconstrua os muros no interior do teu coração, para que eu habite ali. E ali não venha um de fora e invada o teu coração, porque a terra física de Israel tem garantias e garantias e garantias de perpetuidade nas mãos do povo judeu. Não é a preocupação de Adonai, pastor, a ponto dele fazer um movimento mundial para alertar o ser humano. Por gentileza. Ô, Léo, hoje eu ouvi uma coisa impressionante. A Pontifícia Universidade Católica, acho que do Rio de Janeiro, a PUC, ela travou agora um trabalho de pesquisa que ele declarando que se tornou uma doença pública, a nível público, a preocupação do homem consigo mesmo na sua beleza exterior, que levou a universidade a fazer uma pesquisa, o que é isso? Que se tornou um problema de saúde pública. É só dizer a vaidade do homem e o distanciamento de Adonai levou o homem a essa miséria total. Por que não dá nome certo às coisas? Isso chama vaidade. Excessiva vaidade com o seu exterior. Aí põe uma universidade fazendo uma pesquisa e não dá o nome direito às coisas. Tornou-se problema de saúde pública. Coisa escandalosa um negócio desse. A preocupação do homem com ele mesmo e com o seu exterior. Esse é o ponto. Por que Israel é exposta publicamente? Porque é o sinal físico de Adonai sobre a face da terra para denunciar o interior do coração do homem. Há anos atrás, quando Israel anunciou aquele sistema de proteção contra foguetes que os inimigos ao redor lançam, chamado Iron Dome, que é um sistema balístico que eles destroem no ar os foguetes antes de chegar e cair em território habitado. Há 2 anos atrás eu acompanhei as notícias que foi o último bombardeio pesado que o Hamas fez sobre Israel, foi há 2 anos atrás. De cada judeu que era entrevistado na terra, cada judeu não, vou refazer a frase, de cada israelense que habitava na terra e perguntava como você se sente vivendo numa terra que é periodicamente bombardeada. Eu me sinto seguro porque nós temos o Iron Dome, uma máquina de guerra capaz de interceptar
os mísseis e foguetes, míssel não, que não pega míssil, pega só foguete no espaço aéreo de Israel antes de ele chegar e ser implodido em terra. Ali já era um sinal público que não foi dado, ou pelo menos não chegou publicamente um que respondesse: quem guarda os seus muros, Israel, é Adonai. Porque o âmbito físico, pastora, tornou-se uma exibição para o mundo, um sistema de foguetes que impede que o foguete chegue dentro do meu território. É como se eu tivesse aqui hoje, eu vou dar um exemplo, uma porta blindada, à prova de tiro, à prova de bomba de pequeno porte, um muro, Ulisses, umas 3 vezes mais alto que esse, um sistema de segurança que desde a ponta da rua lá até aqui tem alguém monitorando, mas não só vendo reconhecimento facial, sabe quem é o sujeito, identifica o sujeito, um monitoramento de alto nível e ainda por cima, Ulisses, uma retaguarda militar que em caso de invasão ainda venha... O que é que se torna isso? De início, parece uma proteção bem-vinda ao lugar onde eu habito, mas depois se torna um exibicionismo daquilo que eu tenho para mostrar, para me guardar. Vaidade. Não cabe numa vida com Elohim ser sustentado dessa forma. Todos conhecem o texto bíblico: se o Eterno não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas isso se tornou uma filosofia na vida do homem. Isso se tornou um ato filosófico do homem, que reside no pensar, mas não se aplica em nada na forma substancial da vida. Ela é abstrata. O homem guardado por Adonai, ele é um servo. Aonde ele é guardado por Adonai? No seu coração. Em primeiro lugar. Aonde Adonai, que vai guardar o seu servo, o coloca. Exatamente. Esse salmo aí vai explicar. Depois Isaías, no capítulo 49, vai falar. Ele é guardado na sua aljava. Isso. Aqui está o servo aqui. Adonai vai lançar a mão dele. Amém. E vai lançá-lo como uma flecha para uso de Adonai. Os filhos são herança do Eterno como flechas que enchem uma aljava. Isso. Ele é guardado aqui, ó, como uma flecha. Isso. É isso que o profeta fala. É por isso que o salmista vai dizer que 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas você está ali firme e de pé. Exatamente. Porque eu estou, quem que me guarda? Adonai. É o guerreiro. Adonai. Ele não é o Senhor dos Exércitos, Adonai. que eu gosto de falar, mas eu tenho que estar aqui, ó. Mas isso pronto. Não é filosófico. Filosófico, por isso que eu concordo com você. E por que não é filosófico? Por uma única questão. Porque se eu não permitir viver isso no âmbito físico, eu deixei a cargo da filosofia. Adonai precisa contar comigo. Se eu sou servo, ele precisa contar comigo. Isso. Para me lançar em campo de guerra. Isso. E eu esteja pronto para ir. Mas é esse que é o meu ponto. O que não torna o conhecimento filosófico é a prática do conhecimento. Isso aí. Se você não se expuser, e aí eu vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi a duras penas há um tempo atrás aqui com a Adonai, e eu tenho testemunhas aqui que sabem disso daqui. Quando o Eterno vira e fala assim: porque jejum e oração são rudimentos da minha palavra, mas que você pode fazer em casa, na segurança do seu quarto, mas servir ao outro no momento de aperto e de dificuldade que vai te expor, ali se encontra o verdadeiro sacrifício. Se eu não me expuser para eu provar desta blindagem que Adonai me dá, eu nunca vou sair a ter uma vida bíblica fora do âmbito filosófico. Noé era um filósofo no seu relacionamento com Elohim. Eu viro um decorador de versículo bíblico. Porque eu não vivo isso. Um mero filósofo. Eu não vivo, eu não sei nem onde Adonai me guarda. Ele precisa contar comigo e com você para a salvação de almas. Mas não é conversa fiada de bobice, de decoração, de nada, não. É por isso que nós vamos e entraremos em Israel com a oferta na próxima semana, custe o que custar. É, que nem voltemos, mas que faça aquilo que Adonai. Como disse a rainha Esther, se perecer, pereceremos. Mas com a confiança inabalável em Adonai. Amém, amém. Aí você pode falar: eu amo para sempre e perpetuamente.
Porque você não esquenta o lugar. Você ouviu, você é um atalaia, você ouviu, você fez. E ele tem que fazer exatamente o que ele viu e ouviu. Não pode acrescentar nem diminuir nada aí. Nós temos que nos render a esse ponto. Não com palavreados infantis. Essa consciência eu não posso ter. É para que outro se ouça a palavra. E ele deu um basta nos seus crimes, nas suas dificuldades. Um basta interior no seu coração. E isso há de ter consequências para ele. Nós temos que nos acender até Adonai. Essa casa tem um cântico que deriva do texto de 1 Crônicas, capítulo 29, que diz assim: bem sei, meu Elohim, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Eterno Elohim de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, e inclina-lhe o coração para contigo. O rei Davi, quando compôs isso aqui, ele se eleva na presença do Criador numa confiança que não estava nos armamentos, não estava no seu exército, e quando ele resolveu contar o exército, ele trouxe desgraça e morte sobre Israel. No período da tarde, nós vamos estar retornando desse ponto, que é quando o coração do homem se distancia do Criador e ele torna aquela muralha que existia impenetrável numa brecha passível de ser um buraco nessa muralha. Foi aí que a humanidade foi advertida por Adonai no sábado, quando o Hamas invade no último dia de Sukkot, na festa dos tabernáculos, o território de Israel e mata centenas que já estão em milhares de pessoas nessa situação. Pois não, Marcelo, para a gente poder encerrar. Shalom. Na quarta-feira de madrugada, o Eterno não me permitiu dormir para me orar por uma família que aqui se encontra hoje. Glórias a Ele. E Ele me deu uma palavra que eu até participei aqui na quinta-feira no Arvite com o Leomar e com o Mazinho que aqui estava, aonde em Romanos, ele me fez ler Romanos 8 até 14, né? Até que eu conseguisse dormir, já era 2 e poucas da manhã. Em primeiro lugar, eu vou deixar o de 8 de lado, mas eu quero, porque nós já estamos em cima da hora. No capítulo 14, no versículo 1, ele fala bem assim: acolhei aos que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Ponto. Aí nós vamos pular para o 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morremos para si. Porém, se vivemos para o eterno, vivemos. Se morremos para o eterno, morreremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, é para o eterno. Esta palavra é de intercessão a vocês que vão para Israel, né? Que, independente do que está acontecendo, eu acho que tem as demais pessoas intercedendo. Ele coloca no nosso coração para fazer tal coisa. Amém? Amém. Amém. Dentro do que nós estamos conversando, nós vamos retornar no período da tarde deste ponto, do coração do homem, onde a vigilância foi prejudicada, onde ela não esteve alerta da forma como deveria estar, e qual é o desdobramento a partir da história de Noé a respeito disso, porque vai parecer esquisito,
Mas, de repente, a história que colocava os humanos daquele tempo como os artistas da maldade, Noé equipara-se da mesma forma quando ele sai da arca. A mesma maldade que no caráter de Noé foi oculto até o dilúvio, após o dilúvio, o caráter de Noé se descortina e o equipara ao mesmo homem que sucumbiu ao dilúvio no período de Noé. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde, que nós possamos ter um almoço de Seudat, de agradecimento com o Eterno, junto com a família do Cauã, em paz na presença do Eterno, e às 15 horas nós retornamos aqui. Shabbat Shalom a todos.